Galera, chegou o Anti-Venom Ultimate e ele tá muito maneiro. O Anti-Venom por si só já é muito zica e um personagem incrível com um conceito muito maneiro. Mas infelizmente a gente não tem muitas versões alternativas dele. Diferente do Venom, que a gente vai ter, por exemplo, o Venom Kurama que a gente falou na semana passada, Venom 2099, o Curas, né, do Homem-Aranha de PS5. Mas o Anti-Venom em si é bem escasso de modo geral, não tem nada. Mas pelo menos a gente ganhou mais um hoje e ele é bem legal. Aliás, dá um ligue nesse take, cara, ele tá muito bonito. Fazer o que, né, meu irmão? É o Checheto. O Checheto desenha demais. Mas antes de falar sobre ele, eu já quero te pedir para deixar o seu like, seu hype, seu comentário, sua inscrição, porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos por semana. Isso sem considerar o nosso querido canal secundário Webhead, que é o nosso canal de gameplay. E falando nisso, eu já lancei um vídeo falando sobre como é a jornada no Terraria e como esse jogo muitas vezes é injustiçado, então eu recomendo que você assista. Bom, como eu tava dizendo, a gente tem inúmeras variantes de personagem do verso de Homem-Aranha, variantes boas e variantes péssimas, mas nós temos muitas e é bom ter variáveis para você ver mais coisas criativas no personagem que você gosta. Só que o nosso querido Anti-Venom não sobrou nada para ele. Para não dizer que não sobrou nada, sobrou a Silence, que é a versão Anti-Venom da Scream, que tem um design bem maneiro, eu gosto do esquema de cor dela e tudo mais. Tem o Anti-Agente Venom ou Agente Anti-Venom, que tem um nome extremamente composto, é tipo Luiz Carlos Pedro Henrique. Tem o Peter Anti-Venom, todo cheio de gloss parecendo um supositório branco com lubrificante. E tem o Groot, que aparece numa animação com um Anti-Venom branco e verde. E não me pergunte, mas de verdade, nenhuma delas ocupa um papel bem usual do que o Anti-Venom dignamente significa. Eu ainda vou falar disso mais profundamente em um outro vídeo, mas nenhum deles se encaixa bem como Anti-Venom. E não vale justificar o agente Anti-Venom porque é só um trajezinho com superpoder, é algo que inclusive me irrita bastante. Porém, nessa última edição de Ultimate Homem-Aranha, nós recebemos também a versão Ultimate do Anti-Venom, o Anti-Venom de um dos Venoms mais maneiros e criativos que eu já vi, que é o Venom do novo Ultimate, o Ultimate atual, né? O Ultimate antigo eu acho o Venom bem paia. Esse papo de Venom roxo descontrolado sem personalidade me frustra bastante. Eu vou te dar uma leve palhinha sobre como funciona Venom e Anti-Venom e o Venom do Ultimate, porque senão você não vai entender como é que funciona o Anti-Venom do Ultimate. A relação de Venom e Anti-Venom basicamente é a seguinte: o Venom é um alienígena parasitário e o Anti-Venom é como se fosse um anticorpo. Ele tem basicamente a estrutura genética inversa ao Venom e aos outros simbiontes, então ele pode anulá-los como se eles fossem uma doença. Porém, aqui no universo Ultimate, o Venom é bem diferente. Aqui o Venom na verdade é uma IA, não daquelas que faz aqueles vídeos troncho esquisito que engana sua avó e ela compartilha no WhatsApp. Esse Venom é uma IA que veio pro traje permanente do Peter nesse universo. É tipo o Jarvis do Homem de Ferro do MCU, já que o Jarvis nos quadrinhos é um ser humano e não uma IA. E essa IA vem completamente em branco, pronta para se reescrever de acordo com o que o Peter escolha. Então, se o Peter quiser uma IA com a mente do tio Ben para acompanhar ele no traje, ele pode escolher a Mary Jane, pode escolher o Dr. Doom Doom, porém ele escolheu ele mesmo. Algo que até torna mais viável aquele bagulho do Peter ficar conversando sozinho em todos os quadrinhos. Então a IA do traje é perfeitamente igual ao Peter, ela faz piada, é responsável, é corno, quer dizer, não, aqui não, graças a Deus não existe um Paul Ultimate. Porém o Peter acaba optando por usar um traje de tecido e o seu filho Richard acaba usando esse traje tecnológico, o que até aí meio que tudo bem, porque é o filho do Peter usando um traje que tem a consciência do pai dele, então é bem protetor, bem cuidadoso e tal. Não temos um Venom ainda, porém o Venom surge quando as regras impostas na programação dessa IA são quebradas ou estão prestes a ser quebradas. Porque a programação do Peter foi bem simples, ele colocou 3 regras nesse traje, sendo a primeira que ele não pode encostar na Mary Jane, né pai, não encosta na mulher dos outros, senão leva pipoco. A segunda regra é que ele deve proteger a família não importa como e acima de tudo, e a terceira persiste em não encostar na Mary Jane. Deve existir uma consciência coletiva entre todos os Peters e esse Peter
sabe que se ele não colocar regra, alguém vai pegar a mulher dele. Tenho certeza disso. Eu não posso provar, mas eu tenho certeza. Então, resumidamente, quando tá uma situação tranquila, tudo bem de boa, um combate mais leve, o traje tá ali normal com a consciência do Peter, algo bem tranquilo. Porém, quando existe alguma chance grave de alguém ser ferido, ou alguém já está sendo ferido, o Venom se manifesta. E eu de verdade achei esse conceito incrível, porque é basicamente um paizão vendo o filho em uma situação de perigo e perdendo o controle. E esse Venom é muito zica, cara. Eu já falei isso e vou falar de novo. Ele é muito zica, muito poderoso, muito bonito. Esse bagulho dele ser um azul meio acinzentado com preto é simplesmente cinema, cara. É muito bonito. Mas fazer o que, né, cara? É o Checheto, não tem como, o cara não erra. Mas agora vamos chegar finalmente no protagonista desse vídeo. Agora que você já entendeu a relação base de Venom e Anti-Venom e como o nosso Venom Ultimate funciona, vamos pro nosso Anti-Venom Ultimate. Durante a última invasão ao Império de Fisk, o Richard e a Gata Negra estão num corredor cheio de armadilhas e muita tecnologia que tá atacando e tentando parar os dois. Eu não vou contar o motivo deles estarem ali, o que eles estão fazendo ou o que o Fisk quer com isso, porque aí já é spoiler demais. Eu vou só falar do Anti-Venom aqui. E nesse corredor até que tava indo tudo bem, até que uma das armadilhas começa a liberar uma substância branca meio estranha em forma de tentáculo. E o traje Venom já antecipa dizendo que isso provavelmente vai ser um problema. Ele identifica que essa substância é feita da mesma matéria que ele. É uma substância altamente adaptável e extremamente complexa. Essa substância é extremamente complexa e altamente adaptável. Mas eu tenho boas notícias. Eu sou mais complexo e mais adaptável. E esse take é muito maneiro, cara. Olha o tamanho desse Homem-Aranha simbionte, 50% Venom, 50% Homem-Aranha. Isso aqui tem que virar uma skin no Marvel Rivals logo, pelo amor de Deus, cara. Porém, meio que isso não foi tão efetivo assim, porque a parte do traje que tava segurando aquela matéria branca acaba sendo perfurada e começa a surgir alguns Venoms menores brancos. Todos meio acinzentados com um brilho bem forte e olhos e aranhas pretas. E cara, que traje zica, meu Deus, que bicho maravilhoso. Caramba, cara, não é nem algo muito complexo, é só muito bem feito mesmo, respeitando pra caramba o Anti-Venom clássico e também o Venom do Ultimate. Quem diria que um frame já ia destruir completamente todo o design usado em Marvel Spider-Man 2. Se bem que não é algo muito difícil, né, mas tá bom, vamos voltar. Entretanto, o nosso querido Venom fica maior ainda, agarra um deles e devora a cabeça dele. Um take mais incrível ainda. Mas eles seguem crescendo e se multiplicando e, como o próprio Venom diz, eles vão evoluindo com o passar do combate. Então eles basicamente estão se aprimorando às custas do Venom Ultimate. E eu não vou contar como essa história vai terminar, quem ganha, quem perde, pra não dar mais spoiler ainda dessa trama. Como eu disse, esse vídeo é só sobre o Anti-Venom. E de verdade, que adição maravilhosa. O design dele, como eu disse, né, é muito bonito. Simples, porém super funcional e não é brilhoso igual o Peter lubrificado. E nem só um recolor lixo igual é o agente Anti-Venom. Gostei bastante do esquema dos poderes dele, porque ele é bem semelhante ao próprio Venom e é meio que uma variação dos poderes que o Anti-Venom tem no universo principal. Porque enquanto lá ele é uma super adaptação capaz de anular outros simbiontes, aqui ele é uma super adaptação no quesito de aprendizado. Então ele aprende com a IA do Venom e vai se tornando superior com o passar do tempo. E eu particularmente imagino que com o passar do tempo ele ia desenvolver poderes de hacking, né? Porque, vamos lá, combinaria pra caramba, né? Com o Anti-Venom, meio que ele hackear o traje do Venom. E isso de verdade me deixa muito curioso sobre como poderia ser um Carnificina Ultimate. Eu acho que a gente podia criar um, hein? O que vocês acham? Comenta aqui. Porque a gente já pode desistir de ver isso nos quadrinhos, porque o quadrinho Ultimate acabou. Opa, você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por ter permanecido até aqui. Sou muito grato pela sua companhia, pelo seu tempo, por você estar aqui e tornar isso tudo possível. Confere aí se você ainda está inscrito nesse canal, porque a gente está próximo de bater os nossos 40 mil inscritos e quando bater 50 eu vou finalmente tirar essa máscara. Agora no mais, fica com Deus e até a próxima!